E vamos abrir na carta que o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Éfeso, chamada de Carta aos Efésios, capítulo 6, e no versículo de número 12. Abra lá. Eu quero que você pegue papel e caneta, para você anotar toda a mensagem que nós vamos ensinar aqui, tá bom? E assim que você encontrar, diga glória a Deus. Veja se a pessoa à sua direita, à sua esquerda está sem a palavra. Se ela estiver, vá até ela, divida a leitura com ela, não deixe ela ficar sozinha, tá bom? Se ela estiver sem a palavra. Amém? Está escrito assim, amados: porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Nos ares, na atmosfera, né? Isso aqui já é uma revelação tremenda, porque ninguém sabia até então que nós tínhamos uma luta, uma guerra para travar com seres metafísicos, com seres que habitam no cosmos, numa região acima da nossa. Nem Platão, nem Sócrates, nenhum desses filósofos sabiam dessa guerra, mas Jesus nos ensinou sobre essa guerra. Agora eu vou ler o versículo de número 12, eu queria que você lesse bem alto e bem forte. Vamos lá? Vamos juntos? Então diga comigo: pastor, eu não tenho uma Bíblia, você pode acompanhar pelo telão, tá bom? Vamos lá, pessoal, todo mundo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Amém? Coloque a Bíblia aberta sobre o seu assento e vamos fazer uma oração agora para entregar esse culto ao Senhor. Pai querido e Deus amado, a tua igreja se reuniu hoje porque eles querem aprender da tua palavra, eles querem saber daquilo que ainda não sabem. Então, meu Deus, quem é o homem para falar? Quem é o homem para pregar? O homem não é ninguém, o homem não é nada. Que o homem agora diminua e o Senhor cresça. Que não seja mais a boca do pastor Rodrigo, mas a boca do Espírito Santo. Ó Deus, não deixa nada atrapalhar a concentração do teu povo. Joga por terra obstáculos, impedimentos, ataques. Meu Deus, eu sei que nesse exato momento, no mundo espiritual, existe uma guerra sendo travada, para que essa pessoa não receba essa palavra. Então que essa guerra já seja vencida a partir de agora, e que a tua palavra produza frutos, produza resultados, que haja diferença, meu Pai, em nome de Jesus. A ti pedimos isso e já te agradecemos. E quem crê, diga amém. Pode aplaudir bem forte. Por gentileza, poder se assentar, por favor. Tome papel e caneta nas mãos. Anote. Essa mensagem vai ser uma mensagem muito estudada. Bom, o apóstolo Paulo sabia que no mundo espiritual estava acontecendo uma verdadeira batalha, uma guerra
que não era perceptível aos olhos humanos. Paulo, que nasceu em Roma e que conhecia o Império Romano, um homem estudado, um homem que tinha conhecimento da Bíblia, da palavra, recebeu de Deus revelações impressionantes. E ele diz aqui: a nossa luta não é contra a carne e nem contra sangue. A nossa luta é contra principados. Anote o que significa principados, por favor. Pastor, eu não tenho papel e caneta, então pode anotar na Bíblia mesmo. Não é pecado você anotar na Bíblia não, tá? Principado quer dizer território cujo governo pertence a um principal, é um principado. Então existem territórios que são governados por principados de demônios, por um demônio principal. E esse demônio principal, ele atua naquela região e ele dá ordens a demônios menores para agirem. Existem os principados que agem na nação, a nível nacional, influenciando diretamente na política, tentando aprovar leis que erotizam crianças, tentando aprovar leis que desconstroem a família, tentando aprovar leis que vão para fechar igrejas, para impedir o evangelho de ser pregado. É um principal. Em algumas nações você entra, dependendo da nação, Índia, me perdoe, mas essa é a verdade, Índia, China, Cuba, em algumas nações você entra e você já percebe o peso espiritual que aquela nação tem. Você já consegue perceber isso. Por quê? Porque há um principado ali. Mas há os principados que agem a nível estadual. Existem estados que é difícil pregar o evangelho. São estados mais idólatras. Há principados que agem a nível de bairro. Quem aqui já passou por um bairro que você diz assim: eu não sei, mas eu sinto uma coisa tão ruim quando eu passo aqui? Quem já passou por essa experiência? Você passou de carro por um bairro, você teve um medo naquele lugar. Há um principado ali. Então principados são espíritos que agem em territórios. A nossa guerra é contra eles. Mas não só contra principados, também contra potestade. Anote, potestade quer dizer potência armada, força, poder. Satanás perdeu a formosura, ele não é mais um anjo de luz, como antes era, mas ele não perdeu o poder. Satanás tem poder, pastor? Tem, limitado, mas tem. Então potência é poder. Paulo está dizendo, a nossa luta não é brincadeira não, a gente luta contra adversários poderosos. Então potência é poder. O que mais eu quero que você anote aí? Hostes. Pastor, o que significa isso? Hostes espirituais da maldade. Hoste é tropa. É um grande exército armado. Hostes são tropas. Quer dizer então que Paulo, nas suas visões espirituais que Deus lhe mostrou, ele viu tropas de demônios. Ele viu principados agindo em regiões. Ele viu potestades. E quando ele fala nossa luta, nesse texto aí onde está escrito luta, na versão original, no grego, porque essa carta foi escrita em grego, no grego luta ou lutar, a nossa luta, no grego, ela tem o significado de luta de gladiadores. Esse termo grego é pale. E esse termo grego, que significa pale, significa luta de gladiadores. Então a nossa guerra, gente, é contra inimigos poderosíssimos, verdadeiros titãs, gladiadores. É como se estivéssemos em uma arena, e não dá para fugir dessa arena, que é o mundo. E nessa luta, você só tem duas opções: vencer ou morrer. Quando esse inimigo se levanta contra você, contra a sua família, contra o seu casamento, contra a sua casa, ou você encara para vencer, ou então ele vai te vencer. Fala comigo, é vencer ou morrer. Diga,
É como a luta dos gladiadores. É isso que Paulo está querendo dizer aqui. É exatamente assim que a gente vive. Mas não é contra o homem, não é contra a mulher, é contra potestades e principados, hostes espirituais da maldade. Não adianta você ficar com raiva das pessoas que te querem o mal, porque não é elas que estão te querendo o mal, é quem está por detrás. Pastor Rodrigo, eu fiquei com raiva porque no meu trabalho chegou uma pessoa e disse: olha, ficou sabendo? O fulano pegou o teu nome e botou na boca do sapo. Ah, pastor, me deu uma raiva. Na hora eu disse: o quê? Na boca do sapo? Impressionante, né? Porque quando a gente fala assim: irmãos, coloque o teu nome aqui no pedido de oração que nós vamos orar por você, a pessoa menospreza. Ah, botar meu nome num papel e Deus vai operar? E Deus vai mudar a minha vida? Mas quando alguém diz para ela: teu nome está na boca do sapo, ela fica uma arara. Se você não acredita que o teu nome nas mãos de Deus tem poder, por que você acredita que o teu nome na boca do sapo tem poder? Mas você não tem que ficar com raiva. Você não tem que ficar com ódio da pessoa que te quis mal, que fez macumba para você, simpatia, que te persegue no trabalho, que tem inveja de você. Não, porque não são elas, meu amigo, é o que está por detrás delas. Agora, se você é servo de Deus, se você está aqui com sinceridade, se você quer servir um Deus que criou os céus e a terra, podem colocar o teu nome até na boca do Tiranossauro Rex, meu amigo. Se Deus é contigo, não tem macumba, não tem arma preparada, não tem simpatia, não tem palavra de maldição, não tem nada que atrapalhe os projetos que Deus tem na sua vida, meu irmão. Diga: eu creio. Porque contra o povo de Deus não vale encantamento, a Bíblia diz isso. Está dando para compreender? Então a guerra espiritual vale a pena ser estudada. Para mostrar para você o que é uma guerra espiritual, eu quero ir com você no livro de Números, capítulo 31, por favor, abra lá. Números, capítulo 31, e no versículo 5. Eu quero mostrar para você uma guerra que vai acontecer no Antigo Testamento, lá em Números, abra lá, envolvendo forças ocultas, envolvendo potestades, principados. Números 31, versículo 5, Israel está se preparando para uma guerra, eles vão entrar numa guerra, eles vão para uma batalha, e aqui no versículo de número 4, Deus vai dar uma orientação. E Deus diz assim: 1000 de cada tribo, entre todas as tribos de Israel, enviareis à guerra. Assim foram dados dos filhos de Israel, dos milhares de Israel, 1000 homens de cada tribo. 12.000 armados para a peleja. Amém? Então veja bem, Israel tinha milhares de soldados, milhares de homens, mas a ordem de Deus foi que os capitães separassem apenas 1000 de cada tribo, só os selecionados, só os melhores, só aqueles que avançam, que encaram. Deus não queria que fosse para essa guerra, por exemplo, aqueles que se espantam, aqueles que temem, aqueles que ficam apavorados, aqueles que iriam parar na metade do caminho e voltar. Deus não leva para as batalhas dele pessoas que começam uma coisa e não terminam, porque a Bíblia diz: o meu justo viverá pela fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Então quem é que os capitães levavam para essa guerra? Imagine que você é um desses capitães. Quem você levaria? Os melhores, os mais preparados. Amém? E Deus está dizendo: eu quero eles, e quero que o Moisés também vai. Vai comigo no capítulo 31 agora, versículo 1, aonde Deus convoca o Moisés. Falou o Senhor a Moisés dizendo: vinga os filhos de Israel dos midianitas, e depois recolhido serás do teu povo. Moisés estava velho, mas mesmo assim Deus não o privou da guerra. Isso já mostra uma lição para mim e para você, que a luta espiritual, a batalha é para a vida toda, minha gente. Moisés está velho, mas mesmo velhinho, Deus diz para ele: Moisés,
Eu sei que você está idoso, mas tem guerra para lutar. Vamos lá, levanta, pega o cajado, pega o povo, vamos para a guerra. É a última guerra, depois dessa guerra eu vou te recolher. Mas ainda tem guerra. E Deus está dizendo, vinga o nosso povo dos midianitas. Vinga. Pastor Rodrigo, mas que ira é essa que Deus está sentindo dos midianitas? O que esse povo fez? Ou quem eram os midianitas para que Deus tivesse tanta ira desse povo? Está anotando a mensagem? Fala para quem está do seu lado, está anotando? Então vamos ver quem eram os midianitas. Os midianitas eram cruéis, eram povos extremamente maus, saqueadores, ladrões. Eram povos que quando entravam nas aldeias, eles matavam mulheres, crianças, bebês e violentavam as mulheres. Era um povo tão cruel que você lembra quem foi que vendeu José? Você lembra quem comprou José dos irmãos e revendeu? Os midianitas. Eles não tinham amor ao ser humano, tratavam as pessoas como bicho, como animal. Então esse era um dos motivos. O segundo motivo é que os midianitas, além de cruéis, eram invejosos. E a inveja é uma macumba também. E uma macumba poderosa, viu? Pastor, inveja pega? Pega, se você não estiver na presença de Deus. Quem está compreendendo? Os midianitas eram invejosos? Eram. E para tentar destruir Israel, porque eles tinham inveja das vitórias do povo de Deus, eles tinham inveja da fé do povo de Deus, porque Israel acreditava num Deus invisível e eles criam em várias imagens. Eles tinham inveja da riqueza do povo de Deus, porque quando o povo de Deus saiu do Egito, saíram ricos. Eles tinham inveja de tudo, da roupa do povo de Deus, da aparência do povo de Deus, e apelaram para feitiçarias, obras ocultas, trabalho de macumbaria, para tentar destruir o povo de Deus. Vamos comigo aqui, aí mesmo no livro de Números. Quem ainda está aí, dá um glória a Deus. No capítulo 22, abra lá, versículo 7. Números 22, versículo 7. Acompanha. Então foram-se os anciãos dos moabitas e os anciãos dos midianitas com o preço dos encantamentos nas mãos. Presta atenção. Eles estão comprando um trabalho de feitiçaria, pagando mesmo. Vamos comprar esse trabalho de feitiçaria, porque só tem um jeito de parar esse povo, e é apelando para macumba. É apelando para feitiçaria. Então vamos jogar uma macumba nesse povo. E foram lá para comprar um trabalho. E chegaram a Balaão e lhe disseram as palavras de Balaque. Quem era Balaque? Rei dos midianitas. E o que Balaque disse? Eles vão até o homem que vai fazer o trabalho e disseram para ele as palavras de Balaque. Vamos ver quais eram as palavras de Balaque? Versículo 6. Olha lá. Versículo 6, estou no 7, vamos para o 6. Balaque disse assim: vem pois agora, rogo-te, e amaldiçoa-me este povo, pois mais poderoso é do que eu, para ver se poderei ferir e o lançar fora da terra. Olha só o que Balaque está dizendo. Amaldiçoa esse povo, joga uma macumba da pesada neles, coloca aí um olho grande neles para ver se eu consigo vencê-los, porque são mais poderosos do que eu. Olha a inveja, diga, está amarrado. E eu pergunto, meu amigo, isso acontece ou não acontece nos dias de hoje? Sim ou não? Quantas pessoas às vezes chegam do trabalho e falam, mulher, minha esposa, eu não sei o que acontece. Às vezes eu entro dentro daquele lugar, eu sinto um peso. Às vezes eu vou trabalhar, a coisa não rende. Eu não sei o que acontece, já bati com o carro umas 30 vezes. Nada dá certo nas minhas mãos. Você pode estar sendo sim vítima de inveja. Não estou brincando. Agora presta atenção, quando Deus percebe que a guerra, que a batalha espiritual entra num outro nível, entra num outro campo, porque uma coisa, meu amigo, é você enfrentar problemas normais. Tem problema que é da vida. Tem problema que não é ninguém que está botando macumba, é coisa da vida, amém?
consequência, tem que resolver. Agora, quando Deus percebe que a coisa entrou numa esfera oculta, numa esfera metafísica, numa esfera espiritual, aí Deus também não deixa quieto. Quando Deus olha para a tua vida e percebe que as perseguições que estão por detrás de você, quando Ele percebe que a inveja que está sobre a sua vida, quando Ele percebe que o mal que está contra você tem por detrás a pata do diabo, quando Deus percebe que isso é obra de Satanás, por detrás da pessoa, pode ter certeza de uma coisa: Deus desce do céu. E quando Deus desce do céu para ir até o teu encontro, não fica um demônio naquele lugar, porque Ele toma a sua frente. Você está compreendendo? Quem está entendendo, diga glória a Deus. Amém, gente? Mas por que tem gente assim? Por causa de inveja. Pessoas que têm inveja. Os midianitas tinham inveja, porque eles sabiam que o povo era escolhido de Deus. Pastor, por que eu sou tão invejada? Porque as pessoas veem que você é de Deus. Porque as pessoas percebem um brilho de Deus na sua vida, as suas conquistas, as suas vitórias. Elas não têm inveja do seu trabalho, elas não tiveram inveja do seu suor. As pessoas não têm inveja da luta, né? Quem é que lutou para ter o que tem? Levanta a mão. Ninguém teve inveja da sua luta, mas tem inveja do seu resultado. Então todos passamos por isso. Balaque está aqui para amaldiçoar, mas Deus é tão poderoso, Deus é tão grande, que Deus não deixa isso acontecer. E Deus diz: contra Israel não vale inveja, não vale encantamento, é a proteção de Deus. Amém, gente? Então diga comigo: eu sou protegido por Deus. Bota isso dentro da sua cabeça, usa essa fé. Meu amigo, eu vou falar a verdade, eu tenho pena das pessoas que às vezes se levantam contra o povo de Deus. As pessoas que sem entendimento, sem saber, se levantam contra você. Eu vou falar a verdade: se o inimigo tem desejado mal para a tua vida, confia em Deus. E se o diabo soubesse o quanto Deus é contigo, se Satanás soubesse o quanto Deus é na tua vida, porque não há macumba, meu amigo, em boca de sapo, não há feitiçaria, não tem nome que coloque no congelador, não tem nada, ainda que o inferno inteiro se levantasse contra um escolhido de Deus, uma ungida de Deus, quando Deus se levantasse do trono, ia ser demônio correndo tudo para quanto é lado. Porque Deus não deixa o mal tocar em você. Diga: eu estou guardado. Além de cruéis, além de invejosos, o que os midianitas eram? Mentirosos, enganadores, falsos. Abra comigo aqui em Números 25. Olha por que Deus quer destruir esse povo. Olha por que Deus disse para Moisés: você tem que fazer vingança contra os midianitas. Números 25, versículo 17. E Deus abomina o engano, gente. Deus abomina a mentira, a falsidade. Olha lá: afligireis os midianitas e os ferireis, porque eles vos afligiram a vós outros com os seus enganos. Deus está dizendo: eles enganaram vocês, e esses enganos custaram caro. Esses enganos, essa falsidade que eles fizeram com vocês, custou caro para vocês. Eles se fizeram passar por amigos e não eram amigos. Então Deus está dizendo: vocês vão ter que ir lá fazer essa vingança, porque eles foram enganosos. Com o que vos enganaram no negócio de Peor, que é outra história que eu tenho que contar em outra pregação, e no negócio de Cosbe, filha do maioral dos midianitas, irmã deles. Você está compreendendo? Engano. Diga: Deus abomina a mentira. Mas é guerra espiritual, é isso mesmo. Satanás vai usar os seus ardilhos, pessoas para te enganar, pessoas para te dar calote, pessoas que vão te vender uma coisa e você vai dizer: puxa, mas você não falou que isso aqui estava bom? E ele vai dizer: pois é, né? Agora o prejuízo é seu. O diabo vai usar pessoas perto, até da família. Puxa, confiava tanto naquela pessoa, era minha amiga, era meu amigo, eu tinha tanta confiança naquela pessoa. Guerra espiritual. Davi passou por isso. Abra comigo no Salmo 35, rapidinho, vamos lá. Salmo de número 35. Davi enfrentou uma guerra espiritual terrível. Terrível, terrível. De pessoas que enganaram ele. Olha só.
Versículo de número 11. O rei Davi, ele diz assim: falsas testemunhas se levantaram e depuseram contra mim coisas que eu não sabia. Davi está dizendo, puxa, pessoas que eu acreditava se levantaram contra mim e falaram coisas que eu não sabia. Quantos já passaram por isso? Você diz assim, puxa, falaram uma coisa a teu respeito, falaram isso. Você diz, o quê? Você não ficou sabendo não que falaram isso? O quê? Quem já passou por isso? Está dando para entender? Guerra espiritual. Versículo 12. Tornaram-me o mal pelo bem, roubando a minha alma. Então Davi está dizendo, eu ajudei eles, eu fiz tanto por eles, mas eles me pagaram o bem com o mal. Quantas vezes você já passou por isso? Você estendeu a mão para uma pessoa, você deu comida para aquela pessoa quando ela teve fome, você deu roupa para ela quando ela precisava de roupa, você ensinou ela o trabalho que você faz, você disse para ela, vem cá, eu vou te ensinar a fazer a mesma coisa que eu faço, você conseguiu um trabalho dela para ela lá onde você trabalha, você deu oportunidade, você ensinou, você amou, você fez de tudo, e agora a pessoa está pagando o bem com o mal. Isso é guerra espiritual, isso é engano. Versículo de número 13, Davi está dizendo, quanto a mim, quando esses homens estavam enfermos, quando eles estavam mal, a minha roupa era pano de saco, eu humilhava a minha alma com jejum por eles, a minha oração voltava para o meu seio. Quando eles estavam maus, eu me portava com eles como aquele que se importa com seu irmão, com seu amigo. Eu andava lamentando e muito encurvado, como quem chora pela sua mãe. Puxa, eu ajudei tanto eles, eu amei como quem ajuda a mãe, eu tratei como quem trata a mãe, e agora estão pagando o bem com o mal. Versículo 15, mas eles com a minha adversidade se alegravam, e se congregavam, se reuniam, os abjetos se congregavam contra mim, e eu não sabia, faziam reuniões contra mim, eu não sabia, complô contra Davi, rasgavam-me e não cessavam. Versículo 24, Davi diz, julga-me, Senhor, segundo a tua justiça, e não deixe que se alegrem de mim, que não digam em seu coração, ei, a alma dele é nossa, vamos devorá-lo. Envergonhem-se e confundam-se, os que se alegram com o meu mal, vistam-se de vergonha e de confusão, os que se engrandecem contra mim. Quem crê que Davi está passando uma luta espiritual? Quem já passou por lutas assim? Cantem e alegrem os que amam a minha justiça, e digam continuamente, o Senhor, que ama a prosperidade do seu servo, seja engrandecido. Deus ama a sua prosperidade, Deus ama ver você bem, Deus ama ver você de pé curado. Mas Davi está dizendo, eu encontrei pessoas que se alegravam com a minha adversidade. Impressionante, mas no mundo tem pessoas que se alegram com o teu mal, que torcem para você ficar doente, torcem para você perder o emprego, e quando alguma coisa ruim acontece, o que eles fazem? Você viu? É mentira o que eu estou falando? Fala para quem está ao teu lado, então esteja preparado, porque isso é guerra espiritual. Amém, igreja? Mas você não tem que pagar na mesma moeda. Não é porque zombam de você, riem de você, não é porque caluniam você, não é porque perseguem você, fazem calúnia com teu nome, que você também vai fazer o mesmo. Porque Davi dizia assim, versículo 28, assim a minha língua falará da tua justiça e do teu louvor todo dia. Podem falar mal, podem criticar, podem perseguir, podem invejar, mas uma coisa eu sei, eu não vou pagar na mesma moeda, eu não vou sujar meu coração, eu não vou me desviar de Deus. A minha língua vai falar da palavra de Deus e do louvor de Deus, porque é isso que Deus quer. Amém? Guerra, diga batalha. Mais uma vez, batalha. Glória a Deus. Pessoal, a guerra está travada. Deus disse, eu quero 1000 de cada tribo. 1000, só os selecionados, só os melhores. Quem são os melhores que Deus envia? Anote aí, os que perseveram. Melhores são os que perseveram. Jesus disse, aquele que perseverar até o fim, será salvo. Aqueles que não param na metade do caminho, aqueles que não desistem.
aqueles que não é por causa de um problema desse que vão sair da igreja. Não é por causa disso que eu vou me desviar da fé. Eu vou perseverar. Só os selecionados. Um dos selecionados se chamava Finéias. E ele vai entrar nessa guerra com armas. Até agora eu falei da guerra, agora eu quero falar como você vai combater essa guerra rapidamente. Volta comigo lá em Números 31, rapidinho. Números 31, versículo de número 5. Está dando para anotar? Assim foram dados dos milhares de Israel, 1000 de cada tribo. Não foi todos, Deus não mandou todo mundo para a guerra, só os selecionados. Armados para a peleja, diga comigo, armados. Como é que você tem que entrar numa guerra espiritual? Armado. Mas pastor, você está armado com o quê? Anote, a palavra de Deus. Jesus venceu o diabo com a palavra. Por isso que você tem que vir para a igreja ouvir a palavra. Você quer lutar contra Satanás com o quê? Com seu diploma universitário? Você acha que o diabo respeita o seu diploma de medicina? Você acha que o diabo respeita o meu diploma de teologia? Você acha que o diabo respeita a cor dos seus olhos? A beleza da sua pele? Quem dera que ele respeitasse. Mas ele não está nem aí, você tem que entrar com a palavra. Quando o diabo disser uma coisa, Deus não te ama, você tem que usar a palavra, me ama sim, porque está escrito que Ele amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho para que nós não pereçamos. Quando Satanás falar na sua mente, não adianta ir para a igreja porque Deus não te recebe, você é pecador, você usa a palavra e diz, adianta sim, porque está escrito, aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Amém, gente? Armado, Finéias entrou, versículo 6, então Moisés mandou a guerra, de cada tribo 1000, e eles e a Finéia, filho de Eleazar, o sumo sacerdote. E ele entrou na guerra com os utensílios, o quê? Santos. Não é porque eu vou para uma guerra que eu vou perder a santidade. Não é porque eu estou numa batalha espiritual com a minha esposa que eu vou perder a santidade. Discutir com a minha esposa, eu vou ficar xingando ela? Eu vou ficar falando palavrão? Espera lá, meu amigo, cadê o testemunho? Sim ou não? Não é porque eu estou numa batalha espiritual que a pessoa que me deu uma fechada na rua, um carro, eu vou querer puxar revólver para ele. Eu vou querer xingá-lo, ou fechar ele também. Não é porque eu estou numa batalha espiritual com as pessoas do meu trabalho. Pastor, tem gente lá no meu trabalho que é contra mim, sim. E não é porque eu estou numa batalha espiritual contra a pessoa do meu trabalho que eu vou entrar ali e não vou falar com ela. Olá, tudo bem? Boa noite, boa tarde. Sim ou não? Educação. Amém? Então, eu posso entrar na batalha, mas eu tenho que ser santo. Eu não posso ficar falando palavrão, não posso ficar guardando mágoa no coração, desejando mal para o próximo. Está dando para entender? Sim ou não? Quais são as armas que a gente tem que usar numa guerra? Quem aqui é um exército de Cristo? Quem faz parte do exército de Cristo? Então você tem que saber dessas armas. Você tem que saber contra quem você está lutando. Eu já te mostrei contra quem você está lutando. Para você não subestimar o inimigo e nem supervalorizá-lo demais. Porque se você supervalorizar o inferno, você fica pessimista. Você fica negativo. E se você subestimar o inferno, você fica vulnerável. Então já te mostrei quem é o inimigo. Agora qual é a arma? Diga palavra. Segunda arma, diga santidade. Terceira arma, anote aí, quartel-general. Todo exército tem um quartel-general. E qual é o nosso quartel-general, igreja? A igreja. Que história é essa que crente não tem igreja? Qual é a sua igreja? Não tenho. Mas como assim, meu filho? A igreja é a eclésia. É onde você é ensinado. É onde você recebe as ordens do comandante, que é Jesus Cristo. A Bíblia diz, não deixe a vossa congregação, como é o costume de alguns. Nós não trazemos no altar para cantar, para pregar, para louvar pastores que não têm igreja. Primeira coisa que eu falo é o seguinte, qual é a sua igreja? Quem é o seu pastor? Não tem igreja não, não tem pastor não. Então aqui você não sobe, meu amigo. Está dando para entender? Tem que ter um quartel-general. Diga glória a Deus. Para você ouvir a instrução, gente. Próxima arma, anote aí.
Esse exército tem que ser unificado. Diga comigo, união. Porque Jesus Cristo disse em Mateus 12:25, toda casa dividida não prosperará, todo reino dividido não subsistirá. Então não pode haver divisão na igreja, não pode haver divisão aqui dentro desse lugar. Satanás é unido, o exército dele é unido. Você já viu um macumbeiro falando mal de outro macumbeiro? Você já viu um macumbeiro falando mal de um centro de macumba? Mas você vê um crente falando mal de outra igreja, falando mal de um pastor, de uma pastora, de um obreiro. Cadê a união, povo? Fala para quem está do outro lado, toda casa dividida não prosperará. Tem que haver o quê? Diga, união, submissão, submissão às autoridades, porque toda autoridade que está na terra foi constituída por Deus, seja ela boa, seja ela má. A Bíblia fala sobre isso, lá em 1 Pedro capítulo 2, e a gente tem que ser submisso às autoridades. Quando Deus colocou Adão no Éden, Deus falou para Adão, você pode fazer o que você quiser, você pode comer a árvore que você quiser, da árvore, do fruto que você quiser, você pode tomar banho na lagoa que você quiser, beber a água que você quiser, mas essa árvore aqui do meio, você não toca. Por quê, meu Deus? Para você entender que tem alguém que manda em você, para você entender que tem alguém que está sobre você, para você entender que tem alguém que tem autoridade sobre a sua vida, e só estabelece regra quem tem autoridade. Quem está entendendo aqui? Para Adão não pensar que ele podia fazer o que ele quisesse da vida dele. Eu tenho uma autoridade sobre a minha vida, eu faço aquilo que a autoridade de Deus manda eu fazer, que o Espírito Santo manda eu fazer. Eu não faço nada sem estar debaixo dessa autoridade, e sempre seguir a autoridade. Lembra de Josué? Pastor Rodrigo, qual a importância de ter uma autoridade sobre a minha vida? Diga comigo, primeiro, proteção. Mais alto, proteção. Segundo, provisão. Terceiro, promoção. Está entendendo? Josué e Moisés. Josué era protegido pela autoridade espiritual de Moisés. Quando Josué estava na batalha contra os amalequitas, Moisés levantava a mão e Josué vencia. Moisés abaixava a mão e Josué perdia. Quem lembra desse texto? Diga comigo, proteção. Ele não participava de rebelião. Josué não estava no meio de rebelião. Quando todo mundo se rebelou, fazendo bezerro de ouro, Josué estava junto com Moisés. Proteção. Amém? Provisão. Comia do pão, do maná que Moisés orava a Deus e Deus enviava. Às vezes você entra numa igreja, gente, e você vê tanta coisa, você vê, às vezes as pessoas com tanto desrespeito. O pastor está pregando e tem gente falando. O pastor está ensinando, tem gente comendo pipoca, joga a pipoca no chão. O pastor está pregando e tem gente às vezes até em cima do púlpito, sentado, falando. Mas peraí, meu amigo, cadê a autoridade? Glória a Deus. Amém? Cadê a autoridade? Quando você está debaixo de uma autoridade espiritual, você tem proteção e você tem provisão. Quantos entraram na igreja e não eram nada? Me perdoe falar assim, você não tinha nada, você era uma pessoa no mundo, você era deprimido, você era triste, você era complicado, mas depois que passou a fazer parte de uma congregação, está debaixo de uma autoridade, Deus te protegeu, Deus te fez crescer, Deus te abençoou, Deus te promoveu. Olha quem você era e quem você é agora. Diga comigo, promoção. Você lê Josué capítulo 1, está escrito assim: morreu Moisés, e Josué, servo de Moisés, assumiu, está lá. Quando você vai para o capítulo 24, já não é mais Josué, servo de Moisés, é Josué, servo do Senhor. Foi promovido, porque aprendeu a ser servo. A unção que você respeita é a unção que vem sobre você. Fala para quem está do lado, a unção que você respeita é a unção que vem sobre a sua vida. Glória a Deus, gente. Não pode haver divisão, tem que haver união, porque é na união dos santos que Deus ordena a bênção. Se a gente quer vencer o diabo, se a gente quer encarar o inferno, se a gente quer ter vitória nessa igreja, essa igreja tem que estar unida, uniformemente, na visão, em tudo.
Você olha para um quartel, tem militares aqui, você vê no quartel o mesmo uniforme, o mesmo corte de cabelo, as mesmas armas, a mesma bota, a mesma missão. O que é isso? Hierarquia, união. Diga glória a Deus. Amém? E a última arma que eu vou te dar agora para vencer o inferno, que é a bomba atômica. Quem quer essa bomba atômica? Essa são duas armas, são duas poderosíssimas. 2 Coríntios, abra lá. 2 Coríntios. Quem ainda está aí, dá um glória a Deus. Capítulo 10, versículo... 2 Coríntios 2, versículo 10 e versículo 11. Abra lá. Para a gente encerrar. Isso aqui, gente, para a gente encerrar. Isso aqui é as duas bombas atômicas do reino de Deus no inferno. Paulo diz assim: e a quem perdoardes alguma coisa, também eu perdoei. Porque o que eu também perdoei, se é que tenho perdoado, por amor de vós o fiz, na presença de Cristo. Paulo está dizendo o seguinte: aquilo que vocês fizeram contra mim, eu perdoei. Tudo que vocês falaram contra mim, eu perdoei. Tudo que vocês aprontaram, eu perdoei. E Paulo está falando com uma igreja. A igreja de Corinto está perdoado. Mas por que Paulo está dizendo, vamos todos perdoar uns aos outros? Para que não sejamos vencidos por Satanás. Porque o perdão neutraliza o inferno. O perdão neutraliza o diabo. O perdão neutraliza as forças de Satanás. O perdão acaba com a ciranda do diabo dentro de uma igreja, em qualquer lugar. Se o teu pai fez alguma coisa contigo, perdoa. Sabe aquele camarada que abandonou você com duas mulheres, com dois filhos, perdão, ele foi com duas mulheres e abandonou você com dois filhos? Perdoa ele. Ah, pastor, sabe aquela pessoa que te xingou, que falou mal de você no prédio todo? Perdoa ela. Não deixe isso crescer dentro de você, não. Sabe aquele irmão da igreja que aprontou, que te enganou, te deu um calote? Perdoa. Sabe aquele obreiro? Perdoa. Sabe aquele pastor? Perdoa. Pastor não é perfeito não, gente. Fala para quem está do outro lado, pastor não é perfeito não, meu filho. Se você morasse comigo um mês só, você ia saber quem é o pastor Rodrigo. Você ia ver duas coisas você ia achar em mim: erros que eu tenho e você não tem, e achar em mim também acertos que eu tenho e que você não tem. Quem está entendendo aqui? Duas coisas você ia achar em mim: erros que eu tenho e você não tem, e acertos que eu tenho e você não tem. Ninguém é perfeito, mas a gente tem que saber perdoar uns aos outros. Vamos ficar de pé, pessoal. Vamos aplaudir a palavra de Deus. Diga glória a Deus. Diga, eu tomo posse. Fala, o diabo não vai cirandar no nosso meio, não. Fala, ele está amarrado em nome de Jesus. Coloque a mão sobre o seu coração. Feche os seus olhos. Pense em Deus. Eu não estou aqui para dizer que eu sou um super-homem, porque eu não sou. Sabe, meu amigo, Jesus não tinha crise de super-herói. Sabe o que é crise de super-herói? É aquela pessoa que quer ser a Superman. Não, Jesus até mostrava as suas fraquezas. Jesus, sendo Deus, ele disse: eu tenho sede. Eu estou com sede. Jesus, sendo Deus, ele disse para os discípulos: vinde, orai comigo, porque a minha alma está angustiada até a morte. Jesus não escondia o seu lado humano, porque ele era 100% Deus e 100% homem. Então a gente tem defeito, a gente tem que aprender a perdoar e amar. É o que está escrito ali, ó. Para que não sejamos vencidos por quem? Por quem? Satanás. Versículo 11. Porque não ignoramos os seus ardis, as suas ciladas.
Diga comigo: amor e perdão, a bomba atômica do cristão. Quem toma posse? Você que ouviu essa palavra, agora você sabe a guerra que você está inserida. Paulo disse: essa luta é como a luta dos gladiadores. Você que já viu um filme de gladiador, você sabe como é que é. Colocavam uma pessoa fraca na arena para enfrentar um leão, um homem muito maior, com várias armas. A nossa luta é contra titãs, exércitos fortes. Por isso que você tem que ter Jesus contigo. Você tem que entregar a sua vida para Jesus. Eu não estou falando aceitar Jesus. Tem pregador que fala assim: quem quer aceitar Jesus? Aceitar Jesus é fácil, todo mundo aceita. Quem não quer aceitar Jesus? Jesus foi tão bom. Você pergunta na rua: você quer aceitar Jesus? Você pode perguntar para o macumbeiro: você quer aceitar Jesus? Ele fala: já aceitei. E ainda fala assim: Jesus está no meu coração. Aceitar Jesus é uma coisa, entregar tua vida para Ele é outra. Amém? Porque quando você entrega a vida, acabou. Você abriu mão da vida que você tinha para viver uma vida para Deus. E se você quer ser protegido, guardado, você tem que entregar a sua vida para Jesus. Quantos aqui nessa noite querem receber Jesus Cristo como o único, exclusivo e eterno Salvador? Quantos querem entregar a sua vida para Jesus? Levantem a mão assim, ó: pastor, eu quero. Bem alto, sem vergonha nenhuma. Eu vou orar por você. Você que levantou a mão, o obreiro vai te ajudar. Vem cá na frente, pode vir, vem. Vamos aplaudir a Jesus. Olha o Espírito Santo trabalhando, vem. Mas o Espírito Santo me informa que não tem só esses, só ele. Tem mais pessoas aqui. Você está desprotegido. É hora de você estar debaixo da cobertura espiritual de Jesus. Pastor Rodrigo, eu quero entregar minha vida para Jesus. Vem cá na frente. Pastor, eu estou afastada, estou desviada. O que eu faço? Você sabe que na Segunda Guerra, quando um soldado saía da infantaria e era pego pelos nazistas, sozinho, eles queriam matar, para que aquele soldado não voltasse mais. Então, meu amigo, volta para a casa do Pai. Não deixa o inimigo te pegar lá fora, não. Quem aqui está afastado, afastada da presença de Deus e quer voltar para Jesus agora? Levanta a mão direita. Pastor, eu estou afastado. Vem, meu amigo, vem. Pode vir. Sai do seu lugar e venha. Vem. Parabéns. Pastor Alexandre está vindo com você. É para isso que servem os guerreiros, ó. Os guerreiros servem para trazer você. Agora eu vou fazer o último convite. Como você tem entrado nessa guerra, nessa batalha? Você tem levado os utensílios santos? Ou quando você está no meio de uma batalha, você perde a santidade? E xinga palavrão, e espragueja, e calunia, e chega até a bater na pessoa. Isso não é maneira de entrar numa guerra espiritual. Sua luta não é contra carne nem sangue, gente. Pessoal, não tenha ódio do macumbeiro, raiva do macumbeiro. O macumbeiro não é um guerreiro do inferno, ele é um prisioneiro do inferno. Coitado. O macumbeiro é um prisioneiro que é obrigado a fazer aquilo que o diabo manda. É obrigado a ir lá no cemitério comer carne de defunto. É obrigado a ir no cemitério e fumar charuto numa cova. É obrigado a ir no cemitério e ficar comendo feto. O macumbeiro é um prisioneiro do inferno. Ele não é um guerreiro do inferno, não. Aquela pessoa que te assaltou no ônibus não é uma guerreira do inferno, não. É uma prisioneira do inferno. Aquele
vizinho, aquela vizinha que ficou difamando você no prédio todo, fofoqueiro, fofoqueira, ela não é guerreira do inferno não, coitada, é uma prisioneira do inferno, ela não sabe. Então se você guarda alguma mágoa, algum ressentimento, fala a verdade. Pastor, tem coisa aqui que eu estou guardando há tanto tempo, uma mágoa, sabe, um ressentimento, às vezes até com um irmão da igreja, um obreiro, um pastor. Não faça isso. Nós não podemos ser vencidos pelo diabo. Pastor, eu quero limpar meu coração. Vem cá, vem, sai do seu lugar, pede licença, vem aqui à frente, você que sente que precisa limpar seu coração, não tenha vergonha não, eu vou lá, venha, vamos aplaudir a Jesus, venha, pede licença, fala, eu não posso estar nessa batalha assim, eu tenho que me limpar, eu tenho que estar preparado, venha mesmo, não tenha vergonha não, venha, pede licença e fala, eu vou lá na frente, porque é Deus que está falando, não é o pastor. Amém. Vou pedir para quem está aqui, por gentileza, dobra o teu joelho comigo, eu vou dobrar o meu também. Isso. Amém. Feche os seus olhos, coloque a mão sobre o seu coração. Isso. E toda a igreja estende as mãos aqui para frente agora. Está havendo uma guerra no mundo espiritual, sabia? Satanás e seus demônios estão tentando impedir você de vir aqui à frente. Estão tentando falar na sua mente, você não precisa. Você já tem Deus. Você não precisa. Todo mundo vai te ver, todo mundo vai olhar para você. Não deixe o inimigo vencer. Se tiver ainda alguém, venha. Pede licença e venha. Porque Deus vai te abençoar muito aqui agora. Estende as mãos. E você que está aqui, diga assim: Senhor meu Deus e Senhor meu Pai, hoje eu entendi as estratégias do inimigo, e eu também entendi a maneira como devo vencê-lo, é usando as armas espirituais, e a maior delas é o amor e o perdão. Então me perdoa, meu Pai, pelas minhas falhas, pelos meus erros, porque eu também não sou perfeito, e me ajuda, me enche com o Espírito Santo, escreve meu nome no livro da vida, porque eu confesso que Jesus Cristo é o meu general, é o meu Senhor, exclusivo e eterno Salvador. A minha vida eu entrego em suas mãos. Agora me proteja com as armas e as armaduras espirituais que eu preciso ter. É o que eu te peço e já te agradeço, em nome de Jesus. Diga amém. Agora fale com Deus, faça a tua